Chegou uma pergunta assim, ó. Involuntariamente transmiti ao meu filho minha herança emocional, advinda de meus antepassados. Tá bom, não tem jeito, a gente vai transmitir. Vamos lembrar, a gente está no mundo de provas e expiações. Vamos transmitir. E eu falo que é tão doído, né, a gente lembrar que a gente é humano. A gente é humano, a gente olhar que a gente tem 1000 coisas para a gente perdoar na gente, que a gente está magoado com muita coisa, a gente já nem lembra, porque um dos nossos mecanismos do inconsciente é tentar distrair a nossa atenção, tá bom? Mesmo que eu encontre a minha criança, encare e resolva os meus traumas, meu filho também precisará fazer um movimento de superação e assim por diante, as próximas gerações? Na verdade, são muitas perguntas dentro de uma, né? Bom, eu acho que, não sei, né, se eu entendi errado, se eu entendi certo, se a pessoa quiser falar também. Eu acho que a pessoa está perguntando assim, se eu me resolver com a minha criança, lembrando-se, que a gente não vai se resolver tudo nessa vida, não, gente. Vai ficar muita coisa ainda. Muitas, a gente conseguir pelo menos identificar, né, observar, nossa, isso aqui me dói, aqui eu reforço a minha dor, aqui eu tenho que tomar cuidado. E só Deus, já não precisar mais de pesar o outro com as minhas dores, já está bom. Porque o problema é que assim, ó, quando a pessoa, então, ela pega os traumas aqui da mãe, a mãe está aqui, não me resolvi com a minha mãe, tá bom, ninguém se resolveu direito, não. Tá bom? E nem vamos nos resolver também nessa vida. Então tá aqui, a pergunta dela é essa. Aí meu filho... Bullying. Vou deixar o Vicente, porque ele já participou muito do Curacê. Não, então, aí, aqui o filho, né? Aí vamos supor, não tem jeito, eu vou nascer numa família, não tem jeito, essa família ela vai transmitir para mim os traumas transgeracionais, não tem como. Ótimo, não tem como, isso é involuntário, ok? E aí, o que eu posso fazer, então, para ajudar, entre aspas, o meu filho? Foi até a gente fechou o Curacê da última vez, falando sobre isso. Como é que eu posso fazer aqui para ajudá-lo? Primeiro, que eu não tenho que ficar com dozinha. Meu Deus do céu, e agora? Eu transmiti isso, eu tenho que fazer algo por ele. Eu tenho que fazer. E, às vezes, o filho já é adulto. Estou falando de um filho adulto, não é verdade? O que vai acontecer com esse filho? Vocês acham que ele vai ficar com mais força ou com menos força? Menos? Ou é melhor assim? Ô, meu filho, você me fala qual que o seu corpo fica mais forte? Ô, meu filho, é verdade que eu te transmiti muita coisa, mas agora que eu sei disso, eu vou lá tentar colher o que eu tenho para colher e você se vira. Porque o que eu tinha que te passar, eu já te passei. Agora você vai se resolver com seu pai e sua mãe do seu inconsciente. Porque o meu melhor eu já estou fazendo. Só falta dar um tapa nas costas dele assim, valeu? Beleza? Partiu. Agora olha a diferença. Ô, meu filho, desde a gestação foi muito difícil, eu te transmiti coisas muito pesadas. E assim, eu estou vendo que sua vida não deve estar andando por isso. É bom ou ruim escutar? Não que a mãe tenha falado isso, mas eu estou transmitindo isso psiquicamente. É bom ou ruim? Ruim. O primeiro é melhor. Mas eu quase não dei um pé na bunda dele, eu quase não mandei ele, ó, vaza, vai cuidar da sua vida, que agora eu vou cuidar da minha. Eu não cuidei nem da minha. E aí, como é que eu posso fazer, então, para liberar os meus filhos, para que eles não fiquem aqui o tempo todo, né? Ah, não está caminhando na vida, é culpa da mãe. Gente, não é assim também. É um contexto gigante, mais o que a pessoa traz de outras vidas, mais o que essa infância despertou em mim aqui com a minha mãe. Não sei o que despertou, às vezes trouxe tantas coisas já do passado para serem trabalhadas, e que como a gente não tem lembranças, nós não vamos ter acesso. Mas a gente tem a tal da infância, para tentar pelo menos nos situar onde que está abrindo a minha ferida, porque graças a Deus a gente tem um esquecimento. Agora, lógico que deve estar acessando dores de outras vidas também, mas nós temos a infância, né? Foi nos dado a maravilha do esquecimento. Então, para eu ajudar esse filho aqui, ainda mais ele um filho adulto, ó, não tem como eu te dar outra história, não. Foi esse pai,
É essa mãe aqui que você teve, foi essa história, não tem como te dar outra, nem te dar outra mãe, não. Mas conseguir olhar para isso com grandeza. Porque eu vejo que tem muitas mães que ficam culpadas porque escolheu aquele pai para o filho. Vocês acham que escolheu? Não. Né? Houve uma escolha muito maior do que essa da vontade. Era para ser aquele pai e a mãe, com aquela história, com aquela genética, com aquela transmissão psíquica, com aquela herança familiar. Então, olha a grandeza da nossa cura quando eu olho para a história da mãe, né? Eu que estou representando a mãe, que eu olho para a mãe, faço de conta que aqui está um pai, a história que eu ganhei, e que eu olho e falo, olha, me causou muitas dores. Mas tudo bem, eu não tenho que mudar aqui na sua história. Eu não tenho como cicatrizar as suas feridas, mamãe. Eu não tenho como cicatrizar as suas feridas, papai, mas eu vou observar onde isso me dói. Eu vou tentar aceitar a vida do jeito que ela chegou para mim. E mesmo que isso esteja me doendo, vocês são os meus pais, essa história que eu ganhei, olha, eu ficando mais forte. Então, meu filho, é essa história aí que você tem mesmo, porque é essa aqui que eu tenho. Gente, esse menino vai ser um... Ele vai com fé. Mas a gente morre de dó da vida que a gente deu para esse filho. Do pai ou da mãe. Às vezes aqui eu sou um pai também. Nossa, aquela mulher chata, briguenta, sai brigando com todo mundo na rua. É essa mãe. Nasceu por ela. Está tudo certo, senão eu estou contestando algo que eu não entendo. Né? Que foram as programações reencarnatórias. Então, como é que eu posso ajudar esse filho? Primeiro, tentando aceitar. Letícia, quanto tempo leva isso? Talvez uma vida inteira, mas vamos começar hoje? Não é fácil olhar também para a história dos pais da Letícia e dizer, eu concordo, porque a gente não concorda, não. Não concorda, não. Por que minha avó foi desse jeito? Por que a história foi desse jeito? Meu bisavô, que brigava com não sei o quê, chegou até aqui para mim? A gente precisa concordar com o filme que não é nosso, porque esse filme aqui não chegou muito antes de mim. Eu quero brigar com o roteirista lá do filme? Olha o que nós estamos fazendo. Então, esses foram os pais que a vida me deu, é desse jeito mesmo, é com a mãe, né, que tinha os surtos esquizofrênicos, é com o pai que era alcoolista. Me fez bem? Não, me machucou, mas tudo bem, são os meus pais. Eu sou filha de um pai e de uma mãe, e você também. Não tem como não transmitir. Mas vocês acham que eu tenho esse poder de transmitir tudo a ponto de acabar com a vida dele, ele ficar sem energia? Gente, nós não temos esse poder, não. Influência vai ter. Agora, eu quero ajudar ele em alguma coisa? Ok, então deixa eu fazer da minha parte. Ele é um adulto, eu concordo aqui. E aí, eu entrando em concordância, eu concordo com o pai que ele teve, que às vezes eu não concordo. Eu concordo com o que eu pude dar. E agora, é com você. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Eu vou passar o microfone também para o professor Tomé, porque ele tem muitas perguntas aí, né, professor? Talvez ele consiga aglutinar muitas em uma resposta só, mas tem muitas perguntas para ele, então, sobre homeopatia. Bom, a pergunta é o seguinte. Você disse que para descobrir o tratamento homeopático correto para o indivíduo, é preciso primeiro testar a substância na pessoa saudável. Isso significa, então, que a primeira consulta com um homeopata é sem motivo. Tipo, doutor, eu não tenho nada, estou aqui para descobrir um remédio para quando eu estiver doente? E se a pessoa já tiver um sintoma, uma virose, enfim, algo, como o homeopata vai tratar se não viu a pessoa sadia? Bom, é o seguinte. Hahnemann, quando ele criou a homeopatia, ele fez os experimentos nele mesmo. Ele experimentou mais ou menos 64 substâncias nele mesmo, para ver o que a substância fazia. Esse é o processo de descobrir um medicamento que é homeopático, um medicamento homeopático. Ela tem que ser testada em uma pessoa. Não é o doente, não. Quando o doente vai procurar o médico já sabe quais os remédios que já existem. Nós temos atualmente mais ou menos em torno
assim, consistente, 1.270 medicamento homeopático que já foram testados, realmente. Todos eles foram testados até meados do século passado só. Porque daí para frente começou aquele problema da medicina, para testar em pessoa tem que ter a licença, né, aquele conselho, aí não pôde mais fazer teste nenhum em humanos. Mas até então, até meados do século passado, foram testados remédios nas pessoas sadias. Como é que é isso aí? Olha, eu quero testar esse remédio. Então, algum voluntário quer fazer isso? Então, o voluntário, naquela época, agora não, agora é diferente. O voluntário tomava o remédio. Digamos, 10 pessoas tomam o remédio. Apenas um só, talvez, é sensível ao remédio, então ele que apresenta sintomas, sinais e sintomas da reação que aquele remédio, que aquela substância faz na pessoa. Os outros não têm nada porque eles não eram sensíveis. Quer dizer, o remédio não servia para eles. Então, hoje, o doente vai ao consultório, o médico já tem catalogado na sua mente um punhado de medicamentos. Agora, ele tem que selecionar. Daqueles todos, ele tem que descobrir qual deles que é o ideal para você. Então, a primeira consulta do homeopata gasta, no mínimo, 1 hora. Menos disso é difícil. Mas a primeira consulta é longa porque nós temos que buscar a sintomatologia do doente desde, às vezes, até antes dele nascer. Né? Realmente para entender o mecanismo. O médico tem que entender o paciente, compreender o paciente em alguns domínios. Domínio mente, a mente, ou seja, como é que funciona a mente da pessoa, ele tem que conhecer bem isso. A mente, tanto para si mesmo, quanto para os amigos. Por exemplo, nós valorizamos demais o medo. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de trovão. Tenho medo de tempestade. Quando começa com esse sintoma, então a gente tem que seguir a anamnese para isso, porque ali nós vamos encontrar o caminho para encontrar o medicamento. O medicamento daquele que tem medo de trovão é diferente daquele que tem medo de sapo, medo de cobra. Quer dizer, o sintoma medo vai fazer a pessoa, o médico, pesquisar a medicação indicada para o tipo de medo que tem. Pessoas diferentes, remédios diferentes. Então, a pesquisa do remédio homeopático atualmente está complicada. A partir de 1980 que apareceu esse processo, né, da necessidade de uma licença na universidade, né, para fazer os testes humanos, aquela lei complementar 196, é isso? Comitê de Ética e Pesquisa. Código de Ética. Comitê de Ética e Pesquisa. 1980 para cá, né? Então, daí para cá, a gente só consegue esse tipo de abordagem, ou seja, para a procura de um remédio homeopático, só quando chega a pessoa intoxicada nos hospitais. Né? Aí sim, aí anota-se todos os sintomas que ela passou e a gente vai coletando esses dados. Se aparecer mais gente com esse mesmo sintoma, intoxicado com essa mesma substância, então vamos catalogando os sinais e sintomas e tudo. É só assim que atualmente se pesquisa medicamento homeopático. Mas todos os medicamentos da homeopatia clássica foram testados em pessoas sensíveis, saudáveis. Não adianta testar um medicamento numa pessoa doente, né? Tem que ser numa pessoa sadia. Hahnemann testou em si mesmo parece 64 medicamentos. Não ficou só nele, não. Ele pegava os filhos, a esposa, os amigos, tudo, e convidava para fazer os testes. Né? Quer dizer, quem era amigo do Hahnemann tinha certeza que ia tomar um remédio, né? Fazer teste, é isso? Então, essa pessoa que perguntou pode ficar tranquila que o seu médico homeopata não vai fazer teste com você. Né? Ele dá um remédio já
testado, consagrado. Essa é a primeira. Obrigado. Tem aqui duas perguntas semelhantes. Como a homeopatia chega ao medicamento individual e como o homeopata identifica o remédio similar? Mais ou menos já respondemos, né? Mas é sempre a pesquisa de sinais e sintomas é que nós vamos conseguindo chegar à medicação. A gente tem um roteiro para seguir, um roteiro, e daquele roteiro a gente vai... Aí que a gente tem que realmente pesquisar e estudar bastante. De acordo com os sinais e sintomas, nós vamos direcionando para um determinado medicamento. Tá? Por isso que é preciso de fazer a anamnese. A primeira consulta é realmente demorada. As outras podem ser rápidas, mas a primeira é muito demorada. Muitas vezes, na primeira consulta, a gente não consegue chegar ao medicamento similar. Na primeira consulta. A gente precisa de 1, 2, até 3. Por quê? A nossa mente, às vezes, mente para a gente, né? E mente para o médico. Né? Ou seja, nós, às vezes, não nos abrimos completamente para o homeopata conseguir arrancar da gente aquele sinal, aquele sintoma que realmente é a causa do seu problema. Né? E aí faz a primeira consulta, a gente volta na segunda, né? Até a terceira. Mas a medicação homeopática bem aplicada, aquele realmente que descobrimos é aquele medicamento da pessoa, é um fato interessante. A Letícia estava até me lembrando aí. A medicação homeopática, ele cura realmente por dentro, em intensidade. Ele vai buscar lá no seu íntimo aqueles problemas mais escondidinhos lá e vai trazendo eles para a periferia. Ela cura de dentro para fora. Ela busca, às vezes, vai jogando para a pele aquilo que você passou lá na infância. Né? Aí faz, olha, tive uma urticária lá quando eu tinha 15 anos e acabou. E agora ele vai à consulta, o remédio homeopático aplicado, ele vai trazendo e aquele sintoma da urticária vai aparecer. Aí ela, realmente, o paciente fala, doutor, piorou. Mas não é não, ele está te curando. A gente fica feliz, o homeopata fica feliz, quando aparece sintomas que você já passou há 10, 15 anos atrás. Aí sim, tem certeza, aí eu estou com o medicamento certo. Porque ele vai realmente trazendo para fora tudo aquilo que estava engasgado, lá dentro da pessoa. Por isso que é lento, às vezes, o tratamento homeopático não tem essa rapidez da alopatia, mas justamente por isso, ela precisa de tempo para que o indivíduo realmente se solte completamente. O outro, obrigado. Como encontrar os profissionais de homeopatia que trabalham sob a ética do princípio do semelhante? Todo homeopata, todo médico que realmente se diz homeopata verdadeiro, ele trabalha com o princípio da semelhança, todo ele. Os pacientes às vezes costumam confundir fitoterapia e homeopatia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A fitoterapia é um processo, a homeopatia é outro processo. A homeopatia usa remédios de planta, sim. A grande maioria dos remédios de homeopatia é de planta. Né? Mas não aplicado como a fitoterapia faz. A fitoterapia aplica o remédio como químico, remédio químico mesmo. Né? Mas a homeopatia não, ela trabalha com a energia que vai despertar no indivíduo a dinamização da sua energia vital. Né? Qual a sua visão sobre a suplementação, ou vitaminas, minerais? Isso aí cabe a todos aqui na mesa, né? Não é só para mim, não. Mas a minha visão sobre isso é o seguinte: nosso corpo é uma máquina fantástica, fantástica mesmo.
E quando ela está com problema, ela reclama. A máquina reclama, avisa para você. E como é esse aviso? São os sinais e sintomas que nós sentimos, é um aviso. Então, só aí que a gente precisa da medicação e também da suplementação. Tomar vitamina sem precisar é jogar dinheiro fora. Tomar sais minerais sem precisar também é. E às vezes, dependendo dos sais minerais, pode até complicar, né? Até complicar. Porque nós temos internamente grande quantidade de sais minerais. Se você colocar um a mais, a sua pressão pode subir, o seu rim pode pifar por causa disso. Então, olha, tomar remédio sem precisar é uma lástima, é um perigo. Infelizmente, nós brasileiros somos, do mundo inteiro, somos os que mais consomem medicamentos sem necessidade, né? Então, a minha visão sobre a suplementação é essa aí. Só toma vitaminas e minerais se tiver precisando. Essa é a minha ideia. Não sei. Eu concordo também. Só se tiver deficiência clínica, né, de sais, minerais e vitaminas. Porque se você toma em excesso, o professor Tomé já falou, tudo é eliminado. O organismo não está precisando. Vai sair nas fezes, vai sair na urina e você gastou dinheiro à toa. Então, só se tiver deficiência clínica com sintomas de deficiência daquele sal, daquela vitamina. Acho que tem algumas perguntas para o André. Bom, tem uma pergunta aqui, que ela começa com a afirmação. Se o emocional está em desequilíbrio, isso pode gerar doenças no corpo físico, e tratando o emocional se resolve o problema físico. Essa doença do corpo físico não se tratará de prova ou expiação, então. Então vamos por parte. Se o emocional está em desequilíbrio, isso pode causar doenças no corpo físico? Pode. Isso pode acontecer se o desequilíbrio for muito grande, já agora, ou pode acontecer na próxima vida, né? Isso é importante entender. Tratando o emocional, se resolve o problema físico. Nem sempre. Às vezes o problema físico ele é tão arraigado no perispírito, né, no próprio corpo, que fica para a próxima ou para outra ainda. Só que é importante lembrar que o resolver o emocional não é assim, não. Sabe? Não é amanhã eu estou triste, estou deprimido, amanhã eu vou estar bom. Não é. Sabe? E às vezes o problema físico vem para te lembrar disso. Sabe? Que tem alguma coisa que precisa trabalhar. Né? E quando a gente consegue, depois de muito tempo, de muitas encarnações, resolver um problema emocional, resolver um vício, o problema físico é o de menos. Sabe? A gente não passa, às vezes, melhor, às vezes não, mas isso não interfere. Agora, essa doença do corpo físico não se tratará de prova ou expiação, então, é importante a gente entender que existe justiça, mas existe muita misericórdia. Que nem tudo é ferro e fogo. É causa e efeito. Entre a causa e o efeito tem muita misericórdia. Sabe? Então, às vezes, você está com a gripe. E você resolve a gripe com remédio. E acabou. Agora, às vezes, sim. Quando a gente falou que doença ela é o remédio, não necessariamente todas as doenças. Emmanuel mesmo já nos diz no Pensamento e Vida, no capítulo Enfermidade, ele fala justamente, nem todas as doenças são de cunho emocional, ou cunho mental, ou cunho espiritual. Às vezes você pegou uma gripe. Sabe? Então, quando a gente fala aqui da doença como remédio em termos gerais, né? Eu acho que é... Gente, veio uma pergunta interessante aqui. Vou perguntá-la para vocês. Vocês acham que tem como ajudar ou influenciar na cura da criança interna do meu esposo, do meu namorado, ou vice-versa da esposa? O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão? Tem como? Fica tímido. Não vai precisar vir aqui na frente, não. Vocês acham que tem? O povo está com medo. Quem não levantou vai vir, né? Oi?
Olha só. Então, vamos supor que eu tenho um marido, que é o Vitor Hugo. Você já está em pé, tá? Você não vai precisar vir aqui na frente, não. E aí, o que acontece? Eu aqui na história com meu pai, eu fiquei muito chateada, porque eu esperava mais dele, e meu pai trabalhava muito, e ele brigava demais com a minha mãe. Então, aquele afeto gostoso que eu queria ter tido com ele, eu não pude ter, a minha criança ficou ferida. E já respondendo a outra pergunta, né, a pessoa ela pergunta assim: mas uma síndrome do pânico pode ser um desencadeamento do contato com a criança interna? Gente, a criança interna, ela não é uma doença. Ela está o tempo todo com a gente. E é importante a gente reconhecer, porque a gente tem um núcleo mais forte, que é um núcleo mais de dor, um núcleo mais dolorido, por exemplo. Às vezes o núcleo da Maria, que está aqui, é o núcleo do desamparo. É o que dói nela, uma sensação de desamparo. O outro núcleo do João aqui, é o núcleo de dor dele, às vezes é um núcleo de se sentir excluído desde pequeno pelo núcleo familiar. Então, cada um traz nessa vida um núcleo de dor mais evidente. E aí que está essa criança também. Por quê que a gente chama dessa criança? Como a gente não tem lembrança das vidas passadas, isso fica mais forte, às vezes, na infância, que é onde a gente se sente mais desprotegida, a gente precisa das pessoas para cuidar da gente. Então, vocês entenderam? Faz de conta aqui que eu tenho um núcleo de dor com meu pai, né, que eu não pude ter o contato que eu gostaria de ter tido com ele. E aí eu conheço o Vitor Hugo, a gente começa, então, a se conhecer. Como é que o Vitor Hugo vai ajudar a criança da Letícia, que está magoada com o pai? E vocês falaram que tinha como. Aí ele é muito legal. Aí ele começa, então, a me dar toda a segurança que eu não tive. Ele começa a me dar todo o carinho, todo o colo. Aí vocês pensam assim: nossa, que bom, está ajudando a Letícia. Está reforçando o que eu não tive com meu pai. Não está? Esse foi meu pai. Essa foi minha história. Como é que ele pode ajudar a minha criança? Para a gente já fechar a pergunta, que eu já estou respondendo as duas, tá bom? Como é que ele pode me ajudar? Quando ele olhar para mim, nós vamos fazer a mentalização aqui agora no final, já respondendo. Quando ele olhar para mim, nos meus olhos, e respeitar o pai e a mãe que eu tive. Será que nós fazemos isso com os nossos parceiros e com as nossas parceiras? A gente critica muito. A gente critica muito. Mas será que eu lá, né, daria conta do que a mãe do Vitor Hugo deu? Naquela situação, experimenta caminhar com o sapato da própria pessoa. Então, se tem uma forma da gente ajudar a criança interior do parceiro ou da parceira, é essa aqui. Eu respeitar o pai e a mãe e a história que o parceiro ou a parceira tem. E aí eu posso fazer a mesma coisa com ele. Olha, não preciso falar isso para ele, né, gente? Mas eu posso mentalizar. Então, olha, Vitor, né, se essa é a sua história, tudo bem, eu vou te dar o meu melhor, mas eu não quero te dar uma mãe que você não teve, porque você teve, do jeito dela. Do jeito dela. Eu deixo a mãe dele existir para ele do jeito que ela é. Com respeito, mas nós vamos ter que caminhar bastante até conseguir chegar nisso. Que a gente é palpiteiro, né? A gente quer ajudar do nosso jeito, ao ego, o egoísmo, né? E tem que ser... exatamente. Então, já respondendo as duas perguntas, o casal, então, flui melhor quando eu olho nos olhos do meu parceiro, da minha parceira, eu respeito, eu aceito o pai e a mãe e a história que veio antes dele. E aí, é com ele. Se a gente conseguir fazer isso, já é muito bom. Bom, antes de eu responder minha pergunta, eu fiquei aqui matutando se eu falava ou não, e agora eu vou falar. Gente, como pediatra e como pessoa, ser humano, que tem aprendido com a vida,
Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer para um filho é sentir pena. Eu trabalho com doença crônica e trabalho com crianças que, às vezes, têm um diagnóstico de doença incurável com 1 ano de idade. Sabe? E se a gente entrar nessa vibração da pena, é a pior coisa que a gente pode fazer para essa criança. Nem os pais e nem eu, enquanto médica, posso ter pena. Porque a gente tem que acreditar na força dessa criança, que ela é capaz de superar. E eu tenho visto isso. Hoje eu tenho pacientes que começaram comigo com 1 ano e hoje têm 17 anos. E não tem nem sinal de doença nela. Dos radiologistas falarem assim, tem certeza que ela tem essa doença? Quem é a médica dela? Acho que ela errou. Graças a Deus. Significa que ela superou. Outras vão ter diferentes caminhos, mas quando eu tenho pena, eu estou atestando um documento que Deus errou. Que ela nasceu num lugar errado. Se essa mãe e esse pai não tinham substrato para educar, e muitas vezes eu encontro isso nos ambulatórios do SUS, crianças com umas histórias tristes de doença crônica, e os pais parecem que estão lá em Marte, lá na Lua, não entenderam o que está acontecendo, muitas vezes beirando a negligência. E a gente tem que acreditar que Deus escreveu certo, e Ele escreve certo, Ele é o Criador. Eu desconheço as histórias anteriores. E quem vai ser capaz de dizer para mim que aquelas dificuldades não serão alicerces de construção de grandes arranha-céus que meus olhos não conseguem vislumbrar agora? Todas as grandes almas que venceram, elas utilizaram de ferramentas nem sempre amenas. E superaram. Então, quando essa criança, eu estou preocupada com o trauma que eu estou passando por ela, Joana de Ângeles vai dizer no Conflitos Existenciais, que muitas vezes essas crianças que nasceram de pais autoritários, abusivos, e que com certeza traumatizaram essa criança, porque eu, como pediatra, eu defendo demais esses meninos, a gente faz todo um trabalho de educação de pais, de sala de gestantes, para já começar a fazer esse processo terapêutico antes dessa criança nascer. Claro que a gente acredita e defende isso, né, Letícia? Todos nós que estamos aqui. Mas eu tenho que acreditar no meu pai que está nos céus. Que se ela nasceu daquele pai e daquela mãe, era o melhor pai e melhor mãe que puderam educá-lo naquele momento. Então, vou para a pergunta. Como saber diferenciar se meus sintomas físicos e emocionais são meus ou absorvidos de um parente desencarnado? Como saber se estou sendo obsidiado ou estou obsidiando este parente? Primeira pergunta, eu acredito que a resposta seja autoconhecimento. Por que Kardec diz para a gente se autoconhecer? Porque realmente é muito difícil. O que é meu, o que é do outro? E aí eu te pergunto, dentro do seu ambiente familiar, o que é seu e o que é dos seus pais, do seu esposo, do seu filho? Então, um sintoma emocional, muitas vezes, é a ponta de um iceberg. Você pensa que resolveu porque eu estava magoada com a minha vizinha que falou comigo, mas isso tem ressonância com aquelas outras vidas que você teve e que você desenvolveu esse padrão do ressentimento, que é guardar a mágoa. Então, é um processo que, quando eu pensei que eu resolvi, eu quero sair da terapia depois de 2 anos, na verdade, eu apenas comecei com a primeira camada. E o processo de autoconhecimento é um porão que você chega com uma lâmpadazinha, com uma vela. Aí você fala assim, não tem nada para eu ver aqui. Ah, tá, eu vi aqui, realmente, tem essa caixa de biscoito aqui no porão, tá bom. Mas a partir do momento que você começa a se conhecer, essa lâmpada, ela aumenta a luz. Ela vira um lampião, ela vira uma lâmpada assim, essa aqui, que eu não sei nem o nome, essa coisa aqui. Você enxerga um monte de coisa. Aí você começa a enxergar. Então, um processo assim que vai cada vez aumentando. E é infindável. Os terapeutas, eu não sou terapeuta, mas assim, o que eu já li de Freud, de Jung, vai falando que isso é interminável.
E Joana de Ângeles fala isso mesmo, você começa numa vida, e esse negócio acho que vai terminar lá no mundo feliz. Gente, é tipo isso. Uma coisa assim que dá até um engasgo, assim, né? A gente vai precisar de mais um curar-ser ouvinte, né? Para tentar querer digerir. Aí, assim, uma dica. Você está obsidiando ou sendo obsidiado? Eu penso assim, como médium também, que é sempre assim, como é que está essa relação? Ela está assim, eu sinto o pensamento, está confortável, depois eu tomo a minha vida? Ou está uma coisa assim, monoideísmo, eu só penso nisso? Tipo, eu só penso em tomar um café aqui agora, né? Brincadeira. Se você passa muitas horas nesse pensamento, nesse sentimento, uma saudade, uma suspiração, nada tá bom, só aquela relação, preciso ficar sozinha, eu acho que não está legal essa relação. E aí não precisa ser de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado também. Se é só com aquela pessoa que você está tendo esse prazer, também não está legal. Eu não sei se eu respondi, se alguém gostaria de suplementar. Por isso que eu dei uma enrolada naquela primeira parte, tá, gente? Explique sobre autocura. Como o ser deve agir? Se eu soubesse. Bom, eu acho que é muito importante a gente entender e reforçar a questão da cura, né? O que seria a cura? Então, a cura é a cura do espírito, né? Essa deve ser o nosso caminho. Nós temos a possibilidade, nós temos um roteiro para a gente alcançar essa cura do espírito, ou seja, a plenitude do espírito. Nós temos esse roteiro que já começou a ser escrito em 1857. Nós que somos espíritas, nós temos a possibilidade desse enfoque do espiritismo sobre a verdade, que é um enfoque claro, objetivo e certo. Mas o espírita, ele é caracterizado pelos esforços que ele faz para se melhorar. Então, a autocura é um processo. É um processo que às vezes é lento, mas é contínuo. Porque para a gente chegar ao ponto de estar curado, a gente precisa passar por várias etapas. A evolução ela não vem em saltos. Então nós temos um roteiro que a gente já conhece há 200 anos, a gente conhece até há mais tempo, a gente conhece há 2000 anos, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, é buscar nos esforçarmos, com esforço mesmo, não só com desejo, mas com vontade, porque desejo é diferente, eu quero melhorar, e fico sentado. A vontade é diferente, é ação. Então, essa é a resposta que eu tenho para a minha vida, né? E tendo a certeza, isso que eu acho mais legal no Espiritismo, né? Para a gente ser feliz, uma forma de ser feliz aqui, encarnado, a questão, uma delas lá no Livro dos Espíritos, nos diz que uma forma de ser feliz é ter fé no futuro. E invariavelmente, todos nós, isso é até determinismo, nós seremos felizes. Porque nós seremos puros, nós estaremos juntos de Deus. Isso é com certeza. Sabe? Só que tem que ter calma. Essa construção tem que ser construção. Sabe? Não é de uma hora para outra. Eu acho que é isso. Então, isso é o que eu tento para a minha vida todo dia de manhã. Só complementando um pouco aqui o que o doutor André estava falando, principalmente a respeito da questão da cura, ela ter que ser espiritual, né? Immanuel Kant, que é um dos principais discípulos do Hahnemann, ele nos diz que curar corpos
é repor peças para que elas voltem a estragar novamente. Eu acho que essa frase ela é bem impactante, né? E a gente tem hoje em voga uma medicina basicamente curativa, né? Então, se nós, como os beneficiários, né? Isso eu estou falando de nós quando estamos como pacientes, estamos querendo buscar a cura. E nós vamos apenas em busca da cura do corpo, eu acho que a gente está só trocando uma peça para que ela possa vir estragar de novo. Então, se a gente não coloca essa questão da cura espiritual, né, e isso também, a gente tem uma explicação dada por um obsessor, André Luiz, né, de como é que ele fazia para obsediar, para acessar aquele obsediado, como é que ele fazia, qual que era a estratégia dele. E o obsessor fala que não era simples. Eu me aproximo daquela pessoa com um caderninho e começo a ver as coisas que aquela pessoa pensa. E as coisas ruins que ela pensa, e eu vou vendo os desejos que essa pessoa tem. Então ela pensou 30 vezes nessa coisa no dia, 25 vezes nessa coisa, e nessa coisa específica ela pensou 235 vezes esse dia. Opa! Acendi a luz naquele desejo central dela. Acompanho ela durante 2 semanas, vejo que realmente ela tem aquele problema, aquele defeito central, e é ali que ele age. Eles não precisam de muita coisa, eles não precisam de muito esforço, porque o próprio ser que vai ser obsediado, ou qualquer um de nós, ele já faz um mecanismo de repetição. Ele já fica repetindo aquilo. Naquelas criações materiais que a gente comentou hoje de criação do pensamento, né? Tem cheiro, tem cor, tem plasticidade. Então é físico isso. Então, da mesma maneira que um espírito obsessor consegue identificar o seu desejo central, nós também conseguimos identificar o nosso desejo central. Onde é que está o nosso principal defeito? E aí os aspectos de corrigir esse defeito é o que o André falou, a gente ainda está aprendendo juntos, né? Tem uma outra pergunta aqui. Quais os benefícios espirituais, mentais e físicos que o trabalhador da casa espiritual, que atua diretamente na assistência àqueles que buscam os tratamentos da casa? Ora, existe uma frase célebre, né, que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quando nós nos colocamos na posição de trabalhadores do bem, quer seja na casa espírita, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja no seu ambiente de estudo, quando nós colocamos a nossa energia, a nossa força vital, nós preparamos a nossa casa mental para o auxílio, nós já começamos a ser os primeiros beneficiados. E não tem como a gente se concentrar, já falando agora do trabalho assistencial da casa espírita, no momento de transmissão de passe, em que eu estou me colocando como instrumento. Eu sou falho, mas naquele momento eu tenho que ser um instrumento pelo menos útil daquele momento para receber as energias do mais alto e transmitir. Ora, quem é que me garante a quantidade dessas energias que também não estão me curando ao curar aqueles? É um processo, né? Então, fazer parte do processo já nos serve, já é o principal. O importante não é nós atingirmos a plenitude da evolução espiritual nessa encarnação. Nós falamos aqui, se a gente estiver no caminho do bem, se a gente estiver junto aqui, de mão dada, e nós juntos estivermos trilhando um caminho positivo, isso aí já vai ser muito benefício para os outros e principalmente para nós mesmos. Porque a única coisa que nós somos responsáveis nessa encarnação é com a nossa evolução espiritual. Nós não sou responsável pela evolução espiritual do André, não sou responsável pela evolução espiritual do Vicente. Sou responsável pela minha. E é disso que eu preciso cuidar. Bom, tem uma pergunta sobre perdão. Pelos benefícios relatados a quem perdoa e a quem é perdoado, esses benefícios são sobrepostos quando trata-se do auto-perdão? Assim, foi relatado que há benefícios para quem perdoa e para quem é perdoado. Mas e o auto-perdão? Também traz benefícios? Esses benefícios são sobrepostos, né?
A gente estava conversando isso na hora do almoço, né? Que a gente fala de perdoar e a gente acha que é muito fácil, né? A gente vê a situação que eu expus na palestra, uma situação de uma agressão intensa a uma pessoa, e a gente vê a pessoa perdoando e a gente fala, puxa, como é fácil, né? E a gente estava comentando na hora do almoço, como nós carregamos, nós mesmos aqui, situações desde a adolescência que nós ainda não perdoamos, né? E situações muito mais banais e superficiais do que a citada na palestra. Então isso acontece com todos nós, né? Então a pessoa que agrediu e que reconhece que agrediu e carrega consigo a culpa e o arrependimento, que já é o primeiro passo para se auto-perdoar, ela também passa por aquele processo de ruminação. Ela também para o filme da vida num momento fotográfico e fica olhando para aquele próprio erro. E aquilo a impede de progredir espiritualmente, de se libertar daquilo e conseguir viver com plenitude. E aquilo também a coloca sob um estado orgânico de estresse contínuo, né, de altos níveis de cortisol, de adrenalina. Então isso acaba sobrecarregando o veículo físico também da pessoa. E aí ela sofre as consequências que a culpa traz, que o arrependimento traz. Então, o auto-perdão, ele tem exatamente o mesmo benefício do que o ato de perdoar a outrem. Porque, na verdade, você é outrem. É você perdoando a você mesmo. Então, se você não faz esse exercício, você também não se liberta. Então, perdoar a si mesmo tem sim os benefícios de quem perdoa e de quem é perdoado. Bom, o nosso tempo aqui já está acabando. Vamos ser rápido, então. Princípio da semelhança é a mesma coisa que unicismo. Não é a mesma coisa. Princípio da semelhança é a base fundamental de todo o atendimento homeopático. Unicismo é um tipo de prescrição. Ou seja, aquele homeopata que usa a semelhança para descobrir o remédio e só dá um remédio. É o remédio individual daquela pessoa. Só, na receita vai escrito lá só um medicamento. Esse é um tipo. Existe outro chamado organicismo. Significa, o homeopata prescreve o semelhante, porque a ação é mais lenta, e prescreve um outro de ação mais rápida. Por exemplo, a pessoa chega lá com diarreia. Então ele faz a anamnese, descobre o semelhante daquela pessoa, aplica o semelhante e junto ele aplica um específico para diarreia. Quer dizer, ele faz um atendimento e ele fala assim, ó, atacar a doença com 2 balas é mais fácil que atacar com 1 bala só. Então, esse é o chamado organicismo. Na prescrição, ele aplica 2 ou 3 remédios no máximo, não pode ser mais do que isso. E tem um chamado complexismo. Esse é o complexo mesmo. Então, ele prescreve o semelhante e, às vezes, ele prescreve uma série de outros que são assemelhados, mas não só o semelhante. Quer dizer, na mesma receita, ele pode prescrever 4, 5, 6 remédios de uma vez só. Ou então, às vezes, coloca tudo num vidrinho só, 4, 5, 6 medicamentos do vidrinho só. Esse não é recomendado, ou seja, a homeopatia não recomenda esse tipo de prescrição, mas às vezes é possível. Então, o unicismo é uma coisa e princípio de semelhança é outra. A homeopatia pode ajudar em qualquer tipo de doença, como crônica, degenerativa, dependência química, por exemplo. A homeopatia não trata doença. Ele trata o doente. Então, qualquer tipo de doença pode ser beneficiado pela homeopatia. Qualquer tipo de doença. Porque ele não preocupa em tratar a doença. Eu não vou tratar a sua dor de cabeça, não. Vou tratar você, a pessoa inteira. Por isso que a homeopatia ajuda qualquer pessoa. O senhor já está atendendo na área? Não, não estou. Eu fiz o curso, mas o curso são 2 anos de teoria e 1 ano de ambulatório. Mas é porque eu gostei da coisa, né? Mas eu aposentei e falei, vou ficar quieto, né?
Como diz, aposentei na universidade e pendurei o estetoscópio. Não pendurei chuteira, pendurei o estetoscópio. Como auxiliar na autocura de uma pessoa que praticou algum ato contra a vida, homicídio, aborto? Autocura é individual, é da própria pessoa. Então, a gente auxiliar no processo terapêutico dela é como falaram para o André Luiz, é ele que vai ter que cavucar os germes que causaram tudo aquilo ali. No livro Ação e Reação, no capítulo 19, então os espíritos vão dizer para nós que quando a gente tem um ato de atentado contra a vida, nós vamos ter que reparar. Agora, como será essa reparação? É extremamente individual. Existem muitas possibilidades, porque a misericórdia divina age sempre. Vai depender de atenuantes, não é? Vai depender se é de repetição esse ato. Então, muitas. Então, para a gente encerrar, se me permite, eu vou contar um caso que estava na palestra, a gente não pôde contar, por causa do tempo. No livro Ação e Reação, acho que o capítulo 16 ou 17, tem a historinha de um palestrante espírita, maravilhoso, mas ele faz a palestra. E todo mundo fica, meu Deus, que palestra maravilhosa, que espírito de luz. E a plateia fica aquela coisa. E aquele tanto de espírito de luz realmente passando ali, aquela coisa. E o Adelino era doente. Ele tinha uma doença na pele. Parece que era uma psoríase. E um monte de espírito conversando com os mentores lá. Olha, eu vim aqui interceder nele, para vocês ajudar na doença dele, ajudar na cura. Aí vinha outro, ajuda ele financeiramente, porque ele ajudou tanto a minha família. O outro vinha, todo mundo vinha pedir para o coitadinho do Adelino. Coitadinho dele. Todo mundo lá pedindo por ele. E aí eles vão ver a história do Adelino. O Adelino, então, foi para a casa espírita com 7 anos de idade, porque ele tinha uma psoríase no corpo inteiro. Então, por causa da doença, a mãe procura uma casa espírita. E foi a salvação de Adelino. E ele tem toda uma educação espírita e passa a ser palestrante. E aí nós vamos saber a causa do Adelino. Não significa que é de todo mundo que tem a mesma doença. Ele tinha, numa vida anterior, ele era jovem, ele era um filho bastardo, e o pai dele tinha uns 40 e poucos anos. O único bastardo que ele acolheu foi o Adelino. E morreu de amores por ele, fez tudo para esse menino. E ele pega e casa o pai, com 43 anos, com uma moça de 20, a mesma idade do filho. Os dois se apaixonam, e no auge da paixão, eles planejam a morte desse pai, e 2 escravos ali ajudam, 2 negros, 2 capatazes. Eles colocam alguma coisa entorpecente para o pai dormir e botam fogo. Esse pai morre queimado. Esse filho fica com tanta culpa, aí é que está. Nódoas de remorso, lá na Evolução em 2 Mundos. Isso fica ali. No momento em que o espírito está preparado, é que vem a reparação. De que forma? É doença, ou é desajuste na família? A gente não sabe. Isso é da justiça divina, não cabe a nós. Então, ele vem, reencarna, naquela mesma vida, ele morre maluco, ele enlouquece, porque o pai obsidia ele, e ele já desenvolve um pênfigo foliáceo. Naquela vida mesmo. Ele morre, fica com essa culpa toda na cabeça, ele planeja essa reparação, então ele reencarna, ele nasce sem pai, né? Sem pai não tem jeito, mas assim, o pai abandona, Vocês entenderam, né, gente? Aí, fica só com a mãezinha, aí ele tem uma filha, e essa filha, tadinha, né? Cadê a pena? A mãe abandona, ela fica órfã. Coitadinha dessa menina, gente, ela é tão bonitinha, abandonada de mãe, a mãe vai embora, tal. Quem é a menina? A amante. Então, coitadinha, né? Aí, ele adota, olha que pessoa boa, né, gente? Fica adotando as pessoas. E 2 crianças que ele adota é quem? Justamente os 2 capatazes. Então, a gente pode aprender uma coisa, né?
que a justiça divina não é. E a segunda coisa é que palestrante espírita é tudo encrencado. Deixa eu continuar, né, para não ter maiores problemas aqui. E aí, qual é a moral da história? A espiritualidade fala que eles permitiram a doença. Tudo isso que ele fez, por ser espírita desde os 7 anos lá, e desde pequenininho fazia palestra, ajudava na sopa, tudo, atenuou a doença. Era para ele ter a doença da cabeça aos pés. Ele tinha em poucas áreas, de uma forma que não o impedisse de trabalhar, mas que ali fosse momentos oportunos de reflexão para ele. E o final da história não vou contar, vocês leem o livro, tudo bem? Obrigada. Não sei se respondi. Respondi para quem fez a pergunta? Cada um fala um pouquinho. Eu só queria finalizar o seguinte. Todos nós, encarnados do planeta Terra, ainda somos apegados às coisas, às matérias, às pessoas. Então, isso tudo é característico de nós próprios que precisamos realmente mudar. Então, não muda de hora para outra. De hora para outra. Então, quando o Beto falou, o pessoal falou, a autocura, como é que faz a autocura? Olha, vamos gastar essa encarnação, aquela outra, mas vamos conseguir. O que não podemos é ficar de braços cruzados, esperando que a autocura venha, aí alguém me traz a autocura aí. Não. É nós mesmos que temos que fazer esse esforço. Mas não nos desesperemos em fazer a coisa agora rápido, amanhã. É uma encarnação, outra, mais outra. Um dia vamos chegar lá. Quem está no planeta Terra é porque ainda precisa de buscar ajuda uns com os outros. Então, as pessoas nos auxiliam, porque nós nunca vivemos isolados. Sempre precisamos uns dos outros para que a gente possa realmente caminhar. Então, a autocura vem. De maneira rápida ou não, depende da nossa caminhada, da nossa velocidade. Ainda precisamos realmente de esforço pessoal para isso. Não pode ficar de braço cruzado, não.